Olá pessoal, eu sou Mike Pereira, sou professor de História e esse aqui, como prometido, é o vídeo sobre a explicação do que é a história, né? O que é a disciplina histórica. A gente vai falar sobre o que ela qual é o seu objetivo, o que ela estuda e alguns temas pertinentes ao estudo de História. Pois bem, né? Partindo dessa pergunta, o que é a história? A história, como outras áreas do conhecimento, ela é uma ciência, né? Ela é uma ciência que tem como seu objeto de estudo os homens, a sociedade humana, o ser humano. Mas não necessariamente o humano em si, e sim as suas ações no tempo e no espaço, né? O que isso quer dizer? Que a história, ela propõe estudar como o ser humano modificou, trabalhou em cima, como ele agiu sobre o espaço em que ele estava alocado, o espaço em que ele morava, o espaço em que ele invadia, o espaço em que ele tomava, o espaço em que ele dominava, o espaço em que ele nascia. Basicamente, o estudo dessas ações, dessas modificações, dessas transformações e dessas continuidades, a partir daí, né, feitas pelo homem no decorrer do tempo, né? A partir desse estudo, a gente pode entender, por exemplo, como as pessoas se portaram durante a ditadura militar no Brasil, como aconteceu a Revolução Francesa, né? Como era a vida nos feudos, na época do feudalismo, como foi as invasões germânicas que deram início a, digamos assim, ao período medieval, da Idade Média. Todas essas questões envolveram ações humanas, ações de pessoas que tinham ou um objetivo ou não, mas que por consequente modificaram as estruturas, as conjunturas de suas épocas e de seus locais, né? Nisso, a gente pretende o seguinte: trabalhar essas modificações, trabalhar nessas compreensões dessas modificações humanas no tempo e no espaço, para que assim a gente compreenda o nosso redor atual, né? A nossa atualidade. Que modificações foram feitas no decorrer do tempo, o que a gente está fazendo atualmente na nossa realidade, que mudanças e que rupturas nos chegam até hoje, são contemporâneas até hoje. Então, o estudo de história é basicamente esse link que a gente tenta fazer entre passado e presente, né? Só que para compreender melhor a nossa atualidade, né? Para a gente consiga compreender que nuances, que relações estão estabelecidas hoje em dia e que relações e que nuances não estão mais estabelecidas e quais prosseguiram desde o passado até hoje em dia. Porém, essa visão, né, de que a gente tem de uma disciplina histórica, de uma ciência histórica, que visa essa aproximação, essa compreensão crítica, né, da realidade que nós temos hoje em dia, nem sempre foi assim, né? Em seus primórdios, até pouco tempo atrás, no século XIX, a história servia basicamente como uma forma de narrativa, né? Mas que tipo de narrativa? Uma narrativa de heróis, uma narrativa de grandes feitos, uma narrativa oficial, uma narrativa que criava uma linha temporal, uma linha do tempo dos maiores acontecimentos de um povo, de uma nação, de um país, e que assim eles criavam uma cartilha patriótica, digamos assim, para que os seus cidadãos, os seus habitantes, eles se espelhassem naqueles feitos, para que eles ou tentassem repetir ou tentassem ir contra, né? Tentassem modificar. Isso depende muito da temporalidade que a gente está falando. Como um exemplo para vocês, uma história cristã, sei lá, uma história do cristianismo, né? A Bíblia, ela basicamente cria uma linha do tempo na mitologia cristã para que seus seguidores eles as sigam à risca e venham a ou ir contra as ações de algum personagem do mal dentro da Bíblia, ou sigam os exemplos, por exemplo, de Jesus, né? Essa história de que existem pessoas a serem seguidas, exemplos a serem seguidos, muitas vezes era utilizada a história, né? A concepção de história para criar essa linha do tempo, né? No século XIX, quando a história já estava nesse debate
de que se ela é ciência ou não, foram adaptadas a ela algumas formas de métodos científicos, né? Como, por exemplo, o estudo, a análise de fatos, de fontes. Só que esse método científico ainda prosseguiu nessa questão de criar uma narrativa, de criar um elo histórico entre algumas origens, né? Por exemplo, as origens do Ceará, as origens do Brasil, as origens dos Estados Unidos, as origens da Inglaterra. Muitas dessas origens eram abordadas, eram trazidas à tona e estudadas por alguns historiadores e estudiosos da época, com o intuito, muitas vezes, de motivar uma identidade nacional, uma motivação do progresso, né? Nós devemos seguir, o futuro será melhor, a modernidade está aí, né? Nós precisamos seguir em frente, porque graças a esses heróis, a esses acontecimentos, nós estamos aqui, nós devemos continuar. Basicamente essa era a visão, né? De que nós sempre temos que ir para frente, seguindo o progresso, porém, né? Essa visão, eu falando aqui, pode ser muito... mas que legal, sei o que, eles tinham essa visão de progresso e tal. Porém, mas a gente tem que tentar entender o que estava por volta ali, o que estava escondido, né? Essa visão histórica, essa visão de que nós temos que dar visão a esses heróis, a esses grandes acontecimentos, a esses fatos oficiais, né? Muitas vezes, e na maioria delas, eles deixavam fora a grande participação popular, né? Participação do povo, como agentes ativos na construção histórica, né? Então, basicamente, essa história, essa visão, essa narrativa de uma história dos heróis era uma história dos vencedores, né? A história oficial era uma história que encobria as ações de camponeses, as ações de operários, as ações de mulheres, de grupos de mulheres, as ações dos negros, dos escravos, de indígenas. A visão de que essas pessoas, a grande maioria, fez parte da história do país, da sociedade humana como um todo. E partindo disso, de querer pegar esses vencidos, né, digamos assim, e dar uma visão mais ativa deles, fazer com que a história, a partida deles, a participação deles como sujeitos históricos fosse mais à tona, foi que alguns historiadores, alguns estudiosos tentaram montar um conceito de uma nova história, né, de uma nova percepção histórica. E esse grupo de historiadores foi conhecido como a Escola dos Análises, né, que tinha como um dos seus principais pensadores Marc Bloch. Marc Bloch ele tem uma das obras mais conceituadas na área histórica pra gente, que é o Apologia à História, ou Ofício do Historiador, que é um livro incompleto, pois ele foi escrito enquanto ele estava preso durante a Segunda Guerra Mundial. Ele não chegou a terminar. Só que nesse livro ele basicamente explica como se deve ser o ofício de historiador, baseado nessa nova visão de história, né? E como é essa nova visão de história? Indo contra essa visão de que nós temos que honrar os nossos heróis, honrar os grandes acontecimentos, ele explica que a história deve agir problematizando em cima dessas questões, dessas datas, desses acontecimentos, né? Por exemplo, por que tal pessoa é datada como herói, sendo que ela foi ajudada por muitos, né? Mas, ou então, beleza, aconteceu isso, teve esse evento, esse acontecimento, mas o que levou a isso? Qual a conjuntura da época? Que acontecimentos levaram até isso? O que aconteceu depois, né? Quais as pessoas que estavam participando disso? Qual era a conjuntura, por exemplo, mundial, né? Se isso afetou diretamente ou indiretamente a esse acontecimento. Então, Marc Bloch e esses estudiosos dos análises, eles defendiam que deveria haver uma problematização, um estudo mais a fundo dessas temáticas, desses eventos que a história tentava se dedicar a estudar, né? Além disso, eles também pregavam que deveria existir uma interdisciplinaridade entre a história e as outras áreas de conhecimento. O que isso quer dizer? A história em si, ela precisa, ela pesquisa, né? Ela trabalha com o homem. Só que o homem, ele produz muitas coisas mesmo.
inclusive as áreas de conhecimento, como filosofia, história, né? Sociologia, química, física, biologia. Então essas outras áreas do conhecimento, elas são importantíssimas para a construção de um conhecimento histórico. Porque, por exemplo, como a gente vai compreender como o humano conseguiu, sei lá, introduzir a agricultura no meio social, sem antes a gente conseguir entender o espaço em que ele utilizou aquilo, os relevos dos locais, a questão do clima, a biologia dos seres que existiam juntamente com os humanos, o pensamento dele, a visão daquele homem que trabalhou a agricultura no decorrer do tempo. Então a gente precisa dessas outras áreas do conhecimento para se trabalhar a história também. Pessoal, eu estava editando o vídeo, aí eu percebi que eu esqueci uma coisa na hora de comentar sobre a Escola dos Análises, sobre Mark Bloch e a Apologia da História, né? Esses historiadores também, eles atentavam para o perigo sobre o mito das origens, né? Porque, como eu tinha falado antes, a história tradicional, eles pregavam muito por esse apoio nas origens, para trabalhar uma história, uma narrativa histórica, né? Então, os historiadores da nova história, eles atentavam para o perigo desse mito das origens, de utilizar uma origem como uma explicação única e apenas ela, para falar sobre a história de algo, sobre os acontecimentos de algum evento, e que o historiador, assim como eu chego a explicar ainda aqui no vídeo, que é preciso problematizar essa origem. A origem, por si só, ela não traz todas as respostas, ela não tem tudo. Então, o historiador ele precisa problematizar essa origem, trabalhar em cima dela com perguntas, com críticas, e assim chegar a uma construção de um conhecimento histórico mais válido. Essa foi uma breve explicação do que é a história, para que ela serve e o que ela estuda, né? Agora eu vou tentar falar um pouco para vocês sobre alguns conceitos, né, como tempo e sujeito histórico, né? Sujeitos históricos. Como deu para perceber nessa breve explicação que eu fiz antes, sujeitos históricos são todos aqueles que participam e influenciam as ações de uma sociedade em seu determinado tempo e seu determinado espaço. Nisso, tendo explicado, todos os seres humanos são sujeitos ativos na história, são sujeitos históricos. Ah, mas sei lá, teve Dom Pedro I, teve Martins Soares Moreno, teve, sei lá, Bush, teve algum outro presidente muito conhecido e tal. Essas pessoas estão em evidência, certo? Elas estão em evidência porque elas ocupavam algum cargo público de alta importância, ou então elas foram líderes de alguma revolução, ou elas estavam liderando. Geralmente eram pessoas que estavam liderando. Porém, para que essa pessoa liderasse, ela tinha pessoas seguindo sua liderança. E essas pessoas que seguiam sua liderança também estavam agindo ali ativamente com essa pessoa. Então, não exatamente só essa figura pública, essa figura de importância, é um sujeito histórico. Todas as outras em volta, direta ou indiretamente, fazem parte do corpo histórico, do corpo que montou esse conhecimento histórico, essas atitudes históricas. Então eles são sujeitos históricos. Eu sou um sujeito histórico, você que está assistindo isso é um sujeito histórico. Você que está na escola, seus amigos, seus colegas, os trabalhadores da sua escola são sujeitos históricos. Vocês estão modificando o ambiente, modificando o seu tempo, modificando a sociedade dia após dia, com suas falas, com suas atitudes, com suas visões, com suas discussões. Isso é uma produção histórica. Toda e qualquer atitude do homem no tempo, de modificação, de permanência, de ruptura, é uma atitude histórica, portanto, você é um sujeito histórico ativo. Agora, falar um pouco sobre o tempo para a história, né? O tempo, ele é um conceito importantíssimo para a gente trabalhar a história, porque a gente estuda o homem no tempo, né? As suas atitudes no tempo. Só que para isso a gente tem que perceber que existem 3 visões de tempo, né? 2 que a gente vê durante o cotidiano, que são o tempo natural e o tempo cronológico, né? O tempo natural é o tempo que você consegue perceber olhando ao seu redor, olhando para as pessoas envelhecendo, olhando para o dia,
amanhecendo ou a noite chegando, olhando para pessoas que morrem, pessoas que nascem. Essa visão de tempo natural é essa visão que você consegue ver só olhando ao redor, né? Já o tempo cronológico é o tempo criado pelo homem. É o tempo dividido entre minutos, segundos, dias, horas, meses, anos, séculos, décadas, milênios. É esse tempo marcadinho, fechadinho, que se delimita sempre para mais ou para menos e que sempre segue uma linha. Tipo, tem o hoje, teve o ontem, teve o amanhã, tem o depois da manhã, sempre vai indo para frente, né? E essa delimitação ajudou muito o homem na questão de trabalho, na questão da delimitação de horas para trabalho, da delimitação de horas para estudo, delimitação de tempo para outras atividades do campo humano, do campo social, né? Então essa delimitação cronológica é bastante importante para o homem em várias áreas. Porém, quando a gente fala de transformação social, de marcas, né, de rupturas e permanências, a gente não pode perceber um ritmo nessas marcas, né, nessas transformações, porque cada sociedade, cada grupo social tem suas mudanças, tem suas visões, tem suas ações, dependente de tempo e espaço, né? Então, para a gente trabalhar isso, né, a gente tem que utilizar o conceito de tempo histórico, né? O que é esse tempo histórico? O tempo histórico, ele pensa exatamente isso, de que as sociedades têm as suas determinadas formas de agir, determinadas formas de pensar, determinadas formas de se relacionar. Então, cada uma delas tem seu ritmo, não é o mesmo ritmo igual o ritmo cronológico, né? Partindo disso, a gente precisa perceber que um certo acontecimento é um pouco redundante, mas um certo acontecimento houve numa determinada data, mas nessa data também estava acontecendo isso, e também nessa data estava acontecendo aquilo, entende? São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, várias temporalidades, e cabe ao historiador, ao estudante de história, saber delimitar aquilo certinho, né? Para isso, a gente utiliza o conceito de duração, que foi muito explicado pelo historiador que também fazia parte da Escola dos Análises, mas de uma geração à frente da de Mark Bloch, chamado Fernand Braudel, né? Braudel, ele explica que existem 3 tipos de duração, né? Que é a longa duração, a média duração e a curta duração. A curta duração são os fatos, os eventos, os acontecimentos que duram dias e que muitas vezes se dão importância a partir dele mesmo, né? Por exemplo, o Grito de Ipiranga, a Proclamação da República, o dia do golpe de 1964, uma eleição, um dia de eleição, algum assassinato de alguma figura pública. Esses eventos que são encaixados no período de curta duração, que muitas vezes eram estudados pelos historiadores antigos até o século XIX, para construir aquela linha narrativa que eu estava falando para vocês, né? Já o período de média duração é aquele período das conjunturas, né? O que são conjunturas? São espaços de tempo em que determinada forma, sistema está ali inserido, né? Por exemplo, um reino, um período monárquico, algum período político de alguma eleição, e a partir desse período que uma pessoa ficou no comando de um cargo público, isso é uma conjuntura. Por exemplo, nós estamos agora numa conjuntura do governo Bolsonaro, né? Mas antes disso a gente estava na conjuntura do governo provisório Temer, antes disso do governo provisório do governo Dilma, antes disso do governo Lula, entende? Esses períodos que muitas vezes são delimitados ou não, né? São essas conjunturas. E essas conjunturas podem seguir meses, anos, né? Alguns dias, por exemplo, também. Mas geralmente tem essa temporalidade média, né? Que é muito maior do que um evento, que muitas vezes parte de um evento, né? Essas conjunturas partem de um evento, mas elas se prolongam porque esse evento tem causa as suas mudanças naquela sociedade, então aquelas mudanças vão estabelecer essa conjuntura. Já no caso da longa duração, e essa é um pouco mais complicada de se trabalhar, porque a longa duração, ela, como já está dizendo, ela pressupõe que você
tome pedaços de tempo longos, né? Anos, décadas, séculos, até milênios, né? E o que são... e a gente está trabalhando aqui com estruturas, né? Uma estrutura é algo que, mesmo com várias mudanças, várias rupturas, geralmente alguns pontos específicos dessa estrutura continuam, né? Por exemplo, o período da escravidão no Brasil, que durou 300 anos, né? Cerca de 3 séculos. A gente vê ainda hoje, e por exemplo, o que está acontecendo hoje em dia com os protestos contra o racismo no mundo todo, mas no Brasil a gente vê que o preconceito racial ele continuou, né? E esse elemento do preconceito racial é justamente um ponto que veio desde a escravidão até os dias de hoje. Então essa estrutura continua independente se ainda está tendo escravidão ou não, sabe? Então preconceitos, questões xenofóbicas, algumas práticas morais, como, sei lá, casar de branco, ou então algumas morais religiosas e tal, isso continua independente de sua conjuntura ou de seu evento que causou ela, entende? Então a gente trabalha muito isso com mentalidades também. Algumas mentalidades que perduraram anos e anos e anos até os dias de hoje. Como, por exemplo, a gente vive numa república, né? Só que alguns países vivem uma monarquia, alguns países vivem uma república religiosa, outras vivem um império. Tipo, são várias sociedades vivendo temporalidades diferentes. Então, por isso que esse estudo dessas estruturas é um pouco mais complicado, porque a partir dela você percebe que o tempo histórico ele é dependente de cada sociedade. Mesmo que a sociedade humana seja a mesma, ela se divide em várias pequenas partes, e essas pequenas partes em outras pequenas, e assim por diante, né? Cada uma dessas partes tem a sua própria forma de ver o tempo, de trabalhar no tempo. Falado isso tudo, falado sobre tempo, falando mais propriamente sobre história, a gente pode falar agora um pouco sobre as fontes, né? O historiador, quando ele quer trabalhar alguma temática, algum assunto, ele precisa de fontes. As fontes são o que vai possibilitar ao historiador, ao estudante de história, entender melhor aquilo que ele está se propondo a estudar, né? Por exemplo, eu quero estudar algo que precise de jornais, de relatos, de revistas para estudar isso. Então eu vou pesquisar, procurar, né, alguns jornais de época, algumas revistas de época, vou recolher fontes, vou pegar trechos, vou ler, vou compará-los, vou chocá-los, depois disso eu vou ler bibliografias, ou então, paralelo a isso, estou lendo bibliografias que falem daquele período, vou trabalhando isso com essas fontes, e assim eu consigo chegar numa tese, numa explicação sobre aquele assunto. Basicamente é isso, é um trabalho de produção historiográfica, produção histórica, né? E o que são essas fontes? O que são fontes historiográficas? As fontes historiográficas são tudo aquilo que você consegue utilizar para compreender melhor um assunto do passado, um assunto que você está estudando, né? Essas fontes podem ser desde jornais até documentos oficiais, podem ser panfletos, revistas, quadrinhos, músicas, filmes, até pessoas. As falas de pessoas, as oralidades, as memórias, principalmente, que mais pra frente eu irei fazer um vídeo sobre memória em si, memória e história. As memórias são uma fonte incrível para o historiador, porque a partir delas você tem outras visões, por exemplo, que jornais e revistas e documentos oficiais não têm, porque aquela memória está com aquela pessoa, né? Ou então que tenha, sabe? Você pode ver aproximações e distanciamentos entre essas falas e as outras fontes que você tenha. Porém, essa diversidade de fontes, ela nem sempre foi assim, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, até o século XIX, as fontes mais confiáveis eram os documentos oficiais, porque neles estava ali o passado, cristalizado, fechadinho, e deveria ser trabalhado e deixado daquele jeito. Só que hoje em dia, com essa visão de uma história-problema, que a gente tem que problematizar nossas fontes, problematizar nossas temáticas, problematizar os nossos estudos, nós não podemos deixar esse passado cristalizado. A gente tem que
quebrar ele em pedacinhos, redividi-lo, reestudá-lo e reestruturá-lo para compreender melhor o que exatamente estava acontecendo ali e às vezes fazer esses paralelos com a nossa atualidade. Então foi isso, pessoal. Essa foi a nossa explicação de hoje. Eu tentei falar bem brevemente, bem sucintamente. Espero que tenha dado para compreender melhor, né, sobre o que é história, o que a história estuda e para o que ela serve. Nós iremos continuar com esses assuntos um pouco mais teóricos nos outros vídeos, mas eu vou trabalhar temáticas ainda, né? A gente vai falar sobre assuntos pertinentes da história do Brasil, a história mundial, alguns outros temas transversais referentes à história que a gente pode encaixar aqui. Eu também estou pensando em trabalhar com músicas, com filmes, mas eu ainda vou ver direitinho como é que eu faço isso, porque eu ainda estou aprendendo a editar. Então, pessoal, essa foi a aula. Eu peço que vocês curtam se vocês tiverem gostado. Eu quero que vocês curtem esse vídeo. Se inscrevam se vocês ainda não estão inscritos no canal. Deixem aqui embaixo nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que vocês querem colocar, que eu vou tentar responder todos vocês. Marquem o sininho para quando chegar o vídeo aqui no canal vocês receberem primeiro. E é isso. Aula terminada por hoje, pessoal. Até a próxima.